Amém, queridos. A paz do Senhor Jesus. Os irmãos podem tomar assento. Muito obrigado. Queridos, nós estamos numa sequência de estudos que já foi apresentado aqui na última quarta-feira. Eu quero agradecer ao pastor Joel, mais uma vez, nosso pastor, pela confiança, pela coragem também, né? Que Deus abençoe o nosso pastor, irmã Mabel, sua família. É isso. Também eu quero agradecer ao pastor Ismael Aguiar, aqui, também os nossos demais membros da nossa diretoria, pastor Cláudio Pereira e pastor Alcir Florentino, bem como todos os obreiros, todos os membros, toda a igreja de Cristo Jesus. Bom, nós temos o boletim, estudo 629, boletim 491, Bíblia Sagrada 12, Malaquias 2, porque o último culto, como eu já disse, nós falamos de Malaquias 1. E hoje nós vamos falar de Malaquias 2, porque é para fechar exatamente o estudo que foi aqui elaborado pelo pastor John Leno, ali da Dinamarca, nosso grande companheiro, amigo, não é isso, que desenvolveu esse material brilhante, que tem sido de bênção para as nossas vidas, não é isso? Então, o tema é Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Esse é o tema do boletim. A base bíblica que foi usada, Malaquias capítulo 3, do versículo 17 e versículo 18, que também diz: Eles serão a minha propriedade peculiar naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os pouparei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Muito bem. Então, não causa estranheza em nós, em lermos esses dois versículos, haja visto que nós já, em tempos anteriores, de alguma maneira e de alguma razão, a gente já passou por esses textos, né, irmãos? Já é bem familiar. São textos da casa, são textos já do nosso cotidiano, glória a Deus por isso. A introdução vai dizer: já conseguimos perceber que o livro do profeta Malaquias tem uma metodologia que mais parece uma audiência judicial, onde nesse tribunal Deus chama seu povo para uma conversa, e ele começa com uma afirmação. Já o povo traz uma interrogação, então Deus termina refutando as indagações destes. Então o cenário do livro de Malaquias é esse cenário judicial. Nós temos aqui advogados, né? Pastor Alcir, advogado nato, acho que deve ter outros advogados aqui também. Isso sabe muito bem esse campo jurídico, não é isso? E aqui não é diferente. O livro de Malaquias, vocês sabem que é o maior livro, apesar de ser pequeno na questão de material de escrita, né, ele é o livro que mais contém interrogação do Antigo Testamento, né? Ele tem em torno de 25 a 30 pontos de interrogação. Então, um livro mais interrogativo. O gênero do livro não é narrativo, não tem um outro comportamento de gênero, o livro. Mas o livro tem um comportamento de gênero interrogativo. Muitas interrogações que tem. E nesse cenário interrogativo, os irmãos vão ver que existem essas audiências judiciais entre Deus, né, e o povo. E Deus vai aqui apresentar alguns pontos sobre essas audiências. Nós vamos ver aqui na sequência. Deus está ouvindo a voz de todo o povo como uma única voz. Ele afirma que ama o povo e eles questionam: onde o Senhor tem nos amado? O Senhor está falando: eu te amo. E eles respondem: mas como o Senhor tem nos amado? Então, veja que como que é essa relação dialogal entre Deus e o povo. Muito bem. A refutação é profunda. Podemos perceber 8 audiências diferentes. Então está bem didático o estudo aí do seu boletim, está bem didático, irmãos. Diz assim: segue abaixo os assuntos em ordem.
você pode aprofundar-se mais, lendo os versículos de referência. Então vamos lá. Primeiro, audiência sobre a falta de amor do seu povo. O povo estava sem amor para com Deus. É tão verdade que o tema principal do livro de Malaquias é cinismo. Cinismo, sabe? O povo estava se comportando de uma maneira feia, né? Eles estavam tendo desvio religioso e estavam tendo desvio moral, né? Esses dois desvios, basicamente, eles estavam tendo, e o livro nos relata isso. Então, falta de amor do seu povo, né? Segundo, audiência sobre a falta de respeito do povo para com Deus. Eles estavam desrespeitando a autoridade de Deus, né? Em dado momento, o Senhor o relatou, o questionou, né? Porventura o governador aceitaria essas ofertas que vocês estão trazendo para mim? Com certeza não, né? Agora, por que vocês me tratam dessa maneira? Mais ou menos assim o Senhor dizia, né? Então era uma falta de respeito do povo para com Deus. A que ponto que chegou? A terceira audiência fala sobre a maneira como o povo estava profanando. Tinha profanação, né? Os animais em si que eles estavam trazendo, animais desonrosos, animais que não eram animais para ser usado no sacrifício. Estava dando o resto do resto para o Senhor. A outra audiência sobre como o povo tem sido desleal às alianças. Eles tinham alianças. E os irmãos vão perceber que eles vão rompendo essas alianças espirituais, essas alianças religiosas, que eles tinham um compromisso com a lei do Senhor que foi dada a Moisés, e eles estavam, né, até se envolvendo, separando da sua esposa. Tinha judeu que separava da esposa para se envolver em um casamento misto, onde comprometia totalmente a aliança entre Deus e o seu povo, tá? Então, esse foi um outro problema também. Audiência sobre como o povo tem enfadado o Senhor com palavras. A outra audiência sobre como o povo tem se desviado ou tornado, né? Eles se desviaram, não é isso? O problema de Malaquias, do livro de Malaquias, queridos, é diferente do problema dos demais livros. Os irmãos vão ver que os 3 últimos livros do Antigo Testamento, eles têm um teor diferente dos demais livros, porque eles foram levados para o cativeiro. Os irmãos sabem que os livros proféticos, eles estão entre pré-exílio, exílio e pós-exílio. É assim que a gente faz o gráfico profético, dos livros literários, eu me refiro. Então, os irmãos podem estar lendo os livros pré-exílico e livro que envolve o exílico, a babilônico, de 70 anos, ali há um teor tratativo de Deus com relação ao adultério espiritual dos judeus, quando eles estavam desonrando a Deus, adorando a outros deuses, se inclinando a deuses de pau, a deuses de pedra, é isso, levantando altares a deuses estranhos. Mas depois do cativeiro, né, esses últimos 3 livros, e Malaquias é um deles, tá? Os irmãos vão ver que o teor do livro não é mais nesse sentido. Não tem problema de adultério espiritual. Não tem problema de envolvimento com outros deuses, tá? Diretamente falando, o problema que se tem se chama a indiferença espiritual, que é outro assunto, tá? Eles não têm problema em se envolver com outros deuses, mas eles têm um problema muito sério, que é exatamente esse desvio de levar a sério as coisas de Deus. Eles não levam tão a sério como deveriam levar as coisas de Deus. É tão verdade que eles estavam trazendo para o sacrifício coisas que Deus não estava aceitando. Animais defeituosos, coisas que não estavam conforme o que Deus
tinha designado. Audiência sobre como o povo estava roubando a Deus. O capítulo 3 de Malaquias, a gente quando vai ler, você pode pregar, Malaquias, existe vários sermões que você pode tirar do livro de Malaquias. É ou não é verdade, irmãos? Se você começar a ler, são 4 capítulos, e aí os irmãos vão lendo, tal, e dá para você levantar vários sermões aqui, né? Orando, pedindo a Deus a direção, estudando. Eu tenho certeza que você vai tirar sermões aqui desses capítulos, desse livro especial. Mas não tem jeito, a gente falou diante da igreja que vamos ler Malaquias, qual é o primeiro pensamento da igreja? Vai falar do dízimo. Não tem jeito, né? Porque é praticamente um texto padrão. Nós temos aqui o tesoureiro aqui, que responde às missões, né? Sabe muito bem disso. Então, veja que é muito comum a gente ler, porque é exatamente uma base muito séria. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui, sobre a questão do dízimo, né? Mas é uma base muito forte e muito séria, né? Onde Deus chamou a atenção do seu povo porque eles estavam literalmente roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas. E Deus vai chamar a atenção deles, né? E a última audiência sobre como o povo tem falado mal do próprio Deus. Aí você imagina, rapaz, falaram mal de Deus, será que vão poupar a mim? Obviamente que não, né, irmãos? Alguém vai falar bem da gente, né? Mas lá no meio desse montante, sempre vai ter alguém que vai, às vezes, falar aquela expressão mal a nosso respeito. E a gente não pode se preocupar com isso, temos que continuar orando, né, por todos, e Deus vai julgando a nossa causa. Mas se as pessoas falaram mal de Deus naquele período veterotestamentário, quem dirá, irmãos, de nós que somos imperfeitos? No desenvolvimento dos capítulos, podemos perceber que Deus estava pronto a perdoar o povo de Israel das suas maldades. A aliança que Deus fez com o povo tinha responsabilidade, e se obedecidas, eles prosperariam. No Antigo Testamento, a prosperidade estava ligada diretamente à obediência. Obedeceu, prosperou. Desobedeceu, existe essa palavra, desprospera? A gente inventa, né? Era muito simples, né? E eles precisavam ter essa convicção. A aliança que Deus fez com o povo tinha responsabilidade, e se obedecidas, eles prosperariam. Mas se desobedecida, eles seriam amaldiçoados. Olha, os irmãos vão ver que no próprio livro, a bênção que estava sobre eles, pastor Alcir, essas bênçãos, elas se tornariam maldição. Imagina, você viu bênção virar maldição? Pois é, está aqui, o livro relata isso. As bênçãos de Deus, elas se transformariam, elas chegariam como maldição, porque o povo estava sendo desobediente a Deus no quesito que precisavam obedecer. Essa era a condição em que o povo estava vivendo, ou seja, debaixo de maldição. Irmãos, viver debaixo de bênção é bom, né? E a gente passa luta ainda vivendo debaixo de bênção, na direção de Deus. Você imagina a pessoa debaixo de maldição, irmãos. Deve ser uma coisa horrível isso aqui. Eu acho que ninguém aqui teve essa experiência e nem vai ter em nome de Jesus, mas deve ser uma coisa muito horrível a pessoa viver debaixo de maldição, irmãos. Que Deus nos guarde, né? Essa era a condição em que o povo estava vivendo, ou seja, debaixo de maldição. Eles só não eram totalmente destruídos por causa da imutabilidade de Deus, conforme vemos a seguir. Irmãos, se a maldição estava sobre eles, então por que eles não foram destruídos, varridos, como foram alguns povos do passado bíblico? Que Deus varreu, limpou o nome deles do livro ou da história. Por que eles não foram varridos, já que a maldição estava sobre eles? Por causa
e pela razão de Deus ser imutável. Irmãos, é muito bom saber que Deus é imutável. Ele mesmo vai dizer no livro de Malaquias, eu não mudo. Quem muda somos nós, irmãos. Deus não muda. Deus tem um posicionamento, não é isso? E ele é fiel. Então, a imutabilidade de Deus é a razão pela qual o povo não foi destruído, apesar da maldição estar sobre eles. Eles foram poupados por causa do caráter. É uma das facetas do caráter de Deus, não é isso? Do modus operandi de Deus. É a imutabilidade, onde ele não muda, certo? A Bíblia vai dizer que quando nós somos fiéis, Deus é fiel. E quando nós somos infiel, a Bíblia diz que Deus é fiel. Ele não muda. Tá? Ele é firme, ele tem um posicionamento. Você imagina, irmão, se Deus mudasse assim? Eu acho que muitos de nós aqui, ou talvez todos nós, nem estaríamos aqui. Estamos aqui pela misericórdia do Senhor. É a causa, irmãos, de nós não sermos consumidos. E as suas misericórdias não têm fim. Glória a Deus pela misericórdia do Senhor. Grande é a sua fidelidade. Malaquias 3,6 vai dizer, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. O povo enfadou o Senhor ao dizer que qualquer que fizesse o mal se passava por bom aos olhos de Deus. Com hipocrisia, desafiaram-no a intervir, dizendo, onde está o Deus do juízo? Eles estavam provocando a Deus e só não foram destruídos porque Deus é imutável. A imutabilidade de Deus é a sua independência de mudança e de ser o mesmo em todos os tempos, no passado, no presente e no futuro. Olha que coisa maravilhosa. Deus, irmãos, ele é fiel, não é isso? E essa imutabilidade de Deus, ela se refere em todas as esferas de tempo, ela é atemporal. Deus não muda no passado, no presente e no futuro. Ele continua sendo Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Amém? A imutabilidade distingue Deus das criaturas mutáveis, tais como humanos e os animais. Nós mudamos. Mudamos ou não mudamos, irmãos? Nós mudamos. Hoje a gente pensa uma coisa, amanhã a gente já pensa outra. Hoje a gente quer uma coisa, amanhã a gente quer outra. Não é verdade? E você imagina se Deus fosse mutável, como não seria o mundo? Tem até um filme que eu acho que foi produzido por Hollywood, alguém que se passou por Deus, um personagem americano, e o mundo virou um caos, porque ele começou a atender o pedido de todo mundo. Ele começou a fazer tudo que as pessoas queriam e precisavam e tal. Só que moral da história é que virou um caos mundial e depois ele ficou sem saber o que fazer. Imagina, Deus não muda. Glória a Deus pela imutabilidade de Deus, irmãos. Tá certo? E isso é distinguido das criaturas mutáveis, que nascem, crescem e morrem. Também o distingue das coisas inanimadas, que são moldadas, movidas e destruídas. Ao contrário destes, Deus não precisa crescer e mudar, nem pode ser remodelado ou destruído. Qualquer mudança pela qual ele passasse seria para melhor ou para pior. Mas isso e cada uma delas é impossível para um ser divino e perfeito. Queridos, não dá para colocar Deus na proveta de um laboratório. Não dá para colocar Deus na ponta de lança. Não dá para colocar Deus no canto da parede e dizer faça, porque faça e acabou. Tem que ser do meu jeito, não dá, irmãos. Quem é a criatura para questionar o Criador? Quem é o barro, o vaso, para questionar o oleiro, irmãos? Quem somos nós?
Nós sabemos que Deus tem o controle de todas as coisas e por isso nós entendemos que Deus é fiel e essas mudanças, elas acontecem de acordo com o querer de Deus. Qualquer mudança pela qual ele passar seria para melhor, né? Ao mesmo tempo, Deus não é estático e sem vida. Em vez disso, ele está livre de mudança porque é de uma só vez a totalidade da vida e da atividade. A imutabilidade de Deus não impede seu envolvimento nas mudanças e transições da história. Deus está sempre envolvido no período da história bíblica. Nós temos os registros canonizados que foram narrados, escritos. Deus está de alguma maneira. A pessoa fala assim, mas como é que eu vejo, aonde eu vejo Deus no livro de Esther? Não sei se você já reparou, você é um estudioso da Bíblia, você sabe que no livro de Esther não existe o nome Deus. Não existe. É um livro canonizado, é um livro inspirado, né? É um livro que foi soprado por Deus, por isso que ele está ali, dentro do cânon sagrado, não é verdade? Mas nós conseguimos ver Deus, a sombra de Deus, em todo o processo entre os judeus na Pérsia. O Senhor abrindo vaga no palácio para Esther, né? O Senhor levantando Mardoqueu, né? O Senhor, então, interferindo nas decisões políticas ali, naquele período, e, por fim, no livramento dos judeus. E nasceu a festa do Purim, que eles comemoram até hoje. Deus está em todo o tempo ali operando. Então, Deus está dentro também das transições da história, incluindo aquelas descritas na revelação bíblica. Em vez disso, em sua atividade dentro da história, ele mostra sua imutabilidade. Deus está lá. Ele é dito, onde é dito de Deus mudar sua mente, se arrepender ou mover-se de um estado emocional a outro, entendemos que ele esteja revelando o seu caráter imutável, em juízo, em um momento, e em graça, num outro momento. O Senhor determinou, vou destruir. No caso de Nínive, Jonas precisava ir lá. Eu vou destruir aquela cidade. 120 mil homens, que não sabem discernir entre a mão direita e esquerda, e muitos animais. Imagina 120 mil. Você multiplica aí por 3. 450 mil pessoas, porque 120 mil ali era só homens. Uma cidade, no mínimo 450 mil pessoas. Mais ou menos dentro disso, há 600 mil pessoas. Talvez. É uma possibilidade desses números. E aí o Senhor determinou, eu vou destruir. Mas antes de Deus destruir, ele mandou o quê? Dele falar que ia destruir, né? Ele mandou a proposta para que as pessoas se salvassem. E elas aceitaram muito bem a proposta. Jonas pregou, né? E é o único pregador da história bíblica e da história extra-bíblica que teve 100% de resultado no seu sermão. Porque ele pregou e todo mundo se converteu. Aí que maravilha. E o sermão dele, o tema do sermão, Deus deu para ele. Ele não teve que entrar dentro de um office, se trancar e fazer uns levantamentos. O que eu vou pregar? Acho que eu vou pregar. Não, Deus já deu o esboço para ele. Essa frase aqui, ó. Dentro de 40 dias, Nínive vai ser destruída. É aqui. Esse é o... Senhor, mas qual é o tópico 1? É esse aqui. E o tópico 2? É esse e o 3. E a conclusão, a mesma coisa. Então é só isso? Então ok. Deus deu para Jonas o sermão. Deus deu para Jonas as palavras. Era só ele ir e falar. É o único pregador que ficou triste depois do povo ter se convertido. Jonas é uma comédia, irmãos. Então, a graça de Deus entrou em ação diante do juízo. Ele iria destruir. Então, quem mudou foi quem? O povo. O povo mudou e a graça de Deus entrou em ação. Então, é baseado nessa
perspectiva que o escritor quis aqui escrever e narrar, né? Muito bem. O mensageiro prometido de Deus, em resposta ao desafio arrogante, Malaquias 2,17, Deus promete enviar seu mensageiro, promessa que teve um cumprimento inicial e parcial em João Batista. Ao olhar esse versículo, percebemos que ele está afirmando que Deus enviaria um mensageiro antes da vinda do Messias. Entre os estudiosos se sabe que muitas dessas profecias têm um duplo cumprimento, né? Então, quando se fala na vinda de Elias, no livro de Malaquias, vocês sabem que essa é uma base muito forte que os espíritas eles usam para defender a sua doutrina do espiritismo, porque eles acreditam que seria o próprio Elias encarnado, ou reencarnado, né? O que, na verdade, ali não está falando nesse sentido. Esse Elias, aqui profetizado, narrado no livro de Malaquias, é uma referência a João Batista, que viria na mesma pegada, vamos dizer assim, né? Na mesma ideia, no mesmo estilo, né? E isso, então, deu esse título para João Batista de Elias, já aqui no último livro veterotestamentário. Então veremos que depois da visão do monte, onde Jesus se transfigurou, ele afirmou: Elias já veio, e não o reconheceram. Então Elias já veio, não Elias vai vir. Não tem essa expressão. Jesus fala isso lá no Monte da Transfiguração, em Mateus 17, versículo 12 ao 13. O próprio Jesus diz: Elias já veio. Quer dizer, ele não vai vir de novo, tá? Já está definido isso aí. Então, é uma referência clara de que o Elias do Novo Testamento seria o João Batista no espírito, na mesma perspectiva, nos mesmos atributos de operação do Elias veterotestamentário. Então os discípulos entenderam que ele falava a respeito de João Batista, tá? De fato, Jesus já havia dito que João Batista cumpriu a profecia da vinda do Elias. Malaquias, capítulo 3, por aí vai. A profecia de Malaquias é importante porque mostra que Deus enviaria um anjo para preparar o caminho de Jesus. Ele foi o precursor. João Batista foi aquele que vai na frente, irmãos, preparando o caminho. Interessante que Jesus veio no período da Pax Romana. Aquele período em que não existia guerra, um período de paz. Roma tinha se desenvolvido, Roma tinha abrido as estradas, né? E isso desenvolveu, isso fez com que o evangelho não tinha avião, tinha navio, né? Então, através de Roma, as estradas foram abertas, tal. Então, o acesso às sociedades, elas ficaram facilitadas a partir de Roma, não é isso? E o evangelho se propagou de uma forma muito mais rápida, considerando esses pontos, não é isso? Então, a profecia de Malaquias é importante porque mostra que Deus enviaria um anjo para preparar o caminho. João Batista foi esse homem, esse precursor que foi na frente preparando o caminho. E quando Jesus veio, já estava o cenário montado, irmãos, para operação, não é isso? Mas algumas pessoas dizem que João Batista era Elias reencarnado. É aquilo que eu falei para vocês daquela doutrina dos espíritas que defendem essa tese, mas exegeticamente falando, hermeneuticamente falando, ela não passa no filtro de interpretação. Não tem como nós entendermos assim, uma verdadeira aberração interpretativa desse movimento. Vejamos como a Bíblia reage a esta indicação, né? Devemos distinguir entre o sentido simbólico da profecia e a afirmação literal que o próprio João fez em outro lugar. João agiu do mesmo modo de Elias, né? Usando roupas de pelos. Talvez você se pergunte, mas eu queria que o senhor me explicasse aí com detalhes essa comparação entre Elias e João Batista. Está aqui no estudo, tá? O pastor John Leno colocou aqui.
agiu do mesmo modo de Elias, usando roupas de pelos, Marcos 1,6, 2 Reis 1,8, e morava nos lugares desertos e isolados, Mateus 3,1, 1 Reis 17, 2,6. Elias suportou um novo tempo de profecia, em que Deus julgou o povo rebelde e desobediente. João Batista também abandonou uma época de novas revelações, em que o Filho de Deus veio para julgar o mundo. É aquele que pregou sobre raça de víboras. Raça de víboras. E vocês vão ver que a direção da mensagem de João sobre raça de víbora foi para os fariseus. A diretiva dele foi para os fariseus, né, que estavam ali remando contra o trabalho que ele estava executando no deserto. Os caras foram lá no deserto perturbar João, irmãos. Brincadeira, né? Oh, meu Deus. Mas tudo isso não quer dizer que João era literalmente Elias. Quando os sacerdotes e levitas perguntaram para João, és tu Elias? Ele disse, não sou. Então chegaram a perguntar isso para João, você é Elias? E ele falou, não, eu não sou Elias. Está aqui em João capítulo 1, versículo 21. Ele afirmou que veio para cumprir algumas profecias do Velho Testamento, mas deixou bem claro que não era Elias. Agora, sobre a segunda parte do cumprimento da profecia, e quando fala sobre Elias em um tempo futuro, isso em relação ao período tribulacional, onde aparecem duas testemunhas, Apocalipse 11, cita-se que as duas testemunhas também têm o poder de destruir pessoas com fogo do céu, Apocalipse 11, 5, pelo qual Elias é conhecido, 2 Reis, capítulo 1. Também dando força a essa visão, é o fato de que Moisés e Elias apareceram com Jesus na transfiguração em visão, Mateus 17, 3, 4. Olha o que o escritor vai dizer aqui. Então não podemos afirmar com certeza aquilo que a Bíblia não diz com clareza, mas podemos então concluir que, de fato, assim como João Batista veio como semelhança ministerial de Elias, olha o checkmate disso aqui, você que gosta de escatologia, também uma das testemunhas deve vir e ter essa mesma semelhança. O que o escritor entende, aqui há vários viés teológicos, interpretativos, irmão sabe que a escatologia ela é de campo interpretativo, tem coisa que não fecha, a conta não fecha, mas naquilo que nos permite estar confortável, né, usando as regras da teologia, aqui a linha defendida pelo escritor é que não necessariamente seja Elias ou Enoque as duas testemunhas do período tribulacional. É isso que eu entendi, tá? Então, depois você pode estar se matriculando no JW Bible College, né, pastor Cir? E aí você pode se aprofundar. Nós temos aqui pastor Silmo, que é professor, nós temos aqui o pastor Alcir também, que é o nosso diretor, né, e os demais pastores que podem te orientar aí na matéria específica. Voltem para mim, eu voltarei para vocês. Malaquias 3, capítulo 7, versículo 12. Malaquias 3,12, todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Que versículo lindo, né? Deus, então, graciosamente proporciona para eles a possibilidade de se arrependerem e de se voltarem a Ele. O povo diz, Deus, mas, Senhor, em que devemos nos tornar o Senhor? Não estamos fazendo nada de errado? É uma pergunta que eles fazem, né? E está escrito aí. Vemos aqui mais uma vez a declaração cínica do povo. Eles até cultuavam a Deus, mas, como já vimos, o culto não era agradável a Deus, visto que eles não estavam contribuindo de forma correta. Agora vai entrar aqui a parte financeira, tá? Então Deus se manifesta, dizendo que eles eram iguais aos seus pais. Deus estava falando da história deles, história no deserto, épocas dos juízes, dos reis maus, a história do povo de Israel foi marcada por desobediência. Eles tentaram a Deus, insultaram, provocaram, eram desobedientes. Quando tinham um juiz ou rei temente a Deus, eles se arrependiam e o Senhor os perdoava.
e eles prosperavam. Então, vocês sabem que o livro de Juízes foi um período de 350 anos, é um exemplo disso. Nesse período, eu até conversava com o pastor Alcir esses dias sobre a questão de Josué. A gente ama Josué, né? A gente admira a história de Josué e a gente não quer aqui comentar de alguém que não está aqui para se defender, né? Ele está na glória. Mas só um ponto de interrogação: teria Josué negligenciado na sua liderança e não ter pensado em fazer um sucessor? Sei lá, pensa aí, responde para você mesmo. Mas o fato é que o livro dos Juízes começa a ser um líder. E aí o pessoal cai em um ciclo vicioso. Eles caem espiritualmente, aí o Senhor levanta um opressor, eles se humilham, eles pedem o socorro de Deus, o Senhor vem e levanta um juiz libertador. O juiz libertador defende a causa do povo de Deus, o povo de Deus se reergue, e aí quando morre aquele juiz, eles caem no ciclo novamente. É uma sequência aí de mais de 10 juízes, pela qual o Senhor levanta, e eles eram totalmente dependentes, né, daquele juiz. Quando aquele juiz saía de ascensão, então o povo se corrompia e caíam, né? Então, vocês vão ver que os juízes, ou o rei temente a Deus, ele se arrependia e o Senhor perdoava. Então isso aconteceu muito no livro de Juízes. Eles clamavam ao Senhor e o Senhor os fazia prosperar. Era uma história marcada por desobediências, um povo de coração endurecido e rebelde. Que paciência teria Deus em suportar essa nação? Mesmo eles sendo arrogantes e perversos, Deus sempre abria a oportunidade para uma nova chance. Voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês. Deus sempre manteve viva a esperança que seu povo poderia um dia se arrepender. Ele dizia: porque vocês reclamam, eu não recebo o culto apropriado da parte de vocês. Dizem, os outros prosperam e nós não. Eles olhavam para as nações em volta e via as pessoas prosperando, né? Imagina, irmãos, a gente vê assim, tem hora que às vezes o justo, ele é levado a certa circunstância, que ele olha à sua volta e fala: peraí, esse ímpio que não glorifica o nome do Senhor, esse ímpio que não adora a Deus, que negligencia a cruz, esse ímpio está bem sucedido em todas as áreas da sua vida, e eu justo, né? Clamo ao Senhor, oro, busco, sou fiel, sou dizimista, sou ofertante, e eu não vejo a prosperidade sobre mim que está sobre a vida desse justo, sobre a vida desse injusto, desse ímpio, né? Muitas das vezes as pessoas caem, é o Salmo 73, que vai falar daquele cidadão, vocês lembram o nome dele? Asaf. Asaf caiu nesse mesmo engodo interpretativo. Espera aí, eu estou aqui com o meu carrinho simples aqui no semáforo, e do meu lado estaciona essa caminhonete, para no semáforo essa caminhonete, que vale 10 vezes mais o valor do meu carro. Esse ímpio abaixa o vidro do carro e solta esse sopro de fumaça ainda, né? Oprimido pelo inimigo e parece próspero. E eu aqui indo para a igreja, às vezes o justo cai nesses engodos interpretativos. Mas se você lê todo o número 73 dos Salmos, você vai ver qual que é o fim do ímpio. O fim do ímpio é triste. Leia, tire um tempo para ler o Salmo 73, porque o Asaf vai dizer: eu compreendi quando eu entrei dentro do santuário. Eu compreendi qual seria o fim do ímpio. Viu, irmão? Às vezes a gente está muito ligado às questões da visão, aquilo que a gente está vendo à nossa volta. Mas, irmão, se você estiver bem espiritualmente,
você já é a pessoa mais rica deste mundo. Tá certo? É claro que Deus quer também lhe prosperar. Deus, ele é completo, não só nos prospera espiritualmente, né? Como também pode prosperar materialmente. Deus é dono da prata e do ouro. Ageu 2:8. Minha é prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Né? E às vezes a gente fica naquela de que Deus quer nos abençoar só espiritualmente. Isso é muito bom. A gente tem que começar pelo que é devido, que é a área espiritual, e o resto Deus vai acrescentando, não é isso? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão sendo acrescentadas. Porque tem 2 pontos aí. A teologia da prosperidade, não é isso? Que muitos usaram bases bíblicas fiéis e justas das Escrituras, porque a Bíblia está cheia de textos de pessoas que foram milionárias, irmãos. Deus não tem nada contra alguém que é rico. Deus quer enriquecer as pessoas. Ah, mas se a pessoa for rica, ela se desvia. Quem te falou isso? Jó, meu irmão, o homem mais rico do Oriente, justo, temente a Deus, se desviava do mal, sabe? Serviu de referência para Deus, para mostrar para o diabo que é possível o homem ser rico e ser justo e ser fiel e se desviar do mal, ser temente a Deus, não é verdade? Então, muitas pessoas pegaram, o pastor Joel aqui, eu achei muito interessante a abordagem que o pastor Joel comentou sobre isso, que esses movimentos, eles não falam da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade fala a nós, porque é justo a interpretação da teologia da prosperidade. Mas a teoria da prosperidade é o que eles ensinam, é uma teoria, né, que eles usam para se favorecer em cima do seu grupo ou da sua massa ouvinte. Então, por outro lado, existe a teologia da miséria, irmãos. Né? Aqueles que creem que você tem que andar rasgado, que você tem que andar lá, ai, ó vida, ó céu, sabe, e tal, se arrastando uma cachorrinha, como dizem, né? Que assim que Deus é na sua vida, se for assim. Não, irmão, não é assim não. Né? Deus é rico, irmãos, Deus é justo. Né? E pobreza não tem nada a ver com humildade, irmãos. Né? Tem pessoas que é pobre financeiramente falando, mas é muito orgulhosa. Que é até esquisito você conviver com ela. E tem rico, irmãos, que nem parece que é rico. São pessoas humildes, não é verdade? Nem parece que tem. Você deve ter aí uma experiência de alguém. Então, dando sequência aqui, está perto de um aí, né? Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá, queridos, vamos seguir aqui. Eu tenho poucos minutos, vou seguir aqui para a parte Hebreus capítulo 3, versículo 13. Pelo contrário, exortai-vos mutualmente, cada um durante o tempo em que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Tem aqui, queridos, eu estou na página, para vocês situar, página 5. Seguindo o texto, Deus pergunta, roubará o homem a Deus? Ainda em um momento de exortação, ele deixa claro que o povo estava se apossando de algo que não pertencia a eles. E eles, respondendo, diziam, em que te roubamos? Deus respondia, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Essa palavra roubar aqui no original, ela se traduz aqui no original da expressão como tomar à força. Esse roubar aqui é tomar à força. Né? Você sabe quando você faz aniversário, aí você corta um pedaço do bolo e aí você dá o primeiro pedaço do bolo para a pessoa mais amada que está ali à sua volta. Não é assim, a gente é costumeiro a gente fazer isso nos aniversários. Pelo menos em algumas regiões do Brasil é assim. Né? Então imagina um bolo com 10 fatias. Então, o que se deve fazer? Aquele que ganhou o bolo deve tirar uma fatia dessas 10 fatias e entregar para quem? Para o Senhor. Né? Lá no aniversário é para a esposa. Né? A relação está boa aí, glória a Deus. Né?
Mas o sentido espiritual, aqui no sentido do dízimo, espiritual não, no sentido aqui financeiro, relação entre adorador e o Senhor, ele precisa entender que, irmãos, nós temos 90% é nosso. Tá certo? 10% é do Senhor. E tem aqui alguns pontos sobre dízimo, porque tem pessoas que falam assim, mas o dízimo ele é da lei. Né? O dízimo é da lei, o dízimo é coisa do passado. Interessante que a pessoa abandona a determinação do dízimo, porque está lá no Antigo Testamento uma referência, né? Lá no livro de Malaquias, o livro que nós estudamos, mas a pessoa não abre mão do Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 91, né? Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo. Ela traz umas coisas e negligencia outras. Não vale. Não vale. A gente tem que ser justo na interpretação. Então, o dízimo, queridos, é verdade. Ele está na lei. Mas o dízimo é antes da lei também. Tá? O dízimo está nos livros históricos, para você ter noção. A prática do dízimo está nos livros proféticos. A prática do dízimo está nos livros poéticos. Tá certo? Então, o dízimo também está no Novo Testamento. Jesus falou lá em Mateus 23, 23, é uma referência de que os doutores, os homens da lei, davam o dízimo. Né? Do mínimo detalhe, eles davam o dízimo. Mas eles negligenciavam o que não poderia ser negligenciado. Entre eles, a misericórdia, a compaixão, né? Uns elementos importantes que eles precisavam ter nas suas vidas. Então, Hebreus 7, 8, se você ler Hebreus capítulo 7, você vai ver que tem muitas referências a dízimo, você pode ir grifando ali, tem várias bases no Novo Testamento também. Então, o dízimo não é uma questão apenas financeira, mas especialmente, principalmente espiritual. Aqui ele aborda sobre isso. O dízimo faz parte do culto. Queridos, o culto tem louvor, a gente canta, a gente ora primeiro, né? Faz a oração, depois a gente louva o Senhor com os hinos congregacionais e a gente ministra. Ou às vezes tira a oferta antes, ou às vezes tira a oferta depois. Acho que aqui a gente sempre tem feito isso antes, né? Pois bem, não importa se antes ou depois, ele faz parte da liturgia. Você pode ver que se você tiver num culto e ele não tiver a coleta da oferta e do dízimo, ele não é um culto completo. Tá? Então, faz parte do culto. A devolução dos dízimos fazia parte do andamento do culto. E esse lugar fareis chegar os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos. A devolução dos dízimos é um ato solene, em um ato de adoração que deve fazer parte do culto do povo de Deus em todo o tempo. Então, tem aqui algumas desculpas que o escritor colocou de quem não quer ou de quem não devolve o dízimo, lá no período de Malaquias. Tá? Nós estamos falando de Malaquias. É o argumento financeiro. Né? O que eu ganho não sobra. Como é que eu vou dizimar? Eu não tenho dízimo grande. Se eu for dizimar, meu dízimo é pequenininho. O que vai fazer, que vai ter sentido o meu dízimo lá no caixa da igreja? Né? É um pensamento equivocado. Tá certo? A gente não dizima porque sobra. Deus não quer sobra, Deus é primícia. A primeira coisa, tem duas coisas, ou eu gasto mais ou eu ganho menos. Né? Ou eu ganho mais ou eu gasto menos. Essa é a expressão, né? Eu ganho mais ou eu gasto menos, para equilibrar os gastos. E diante disso, eu tiro a primícia do Senhor. Sabemos muito bem que o dízimo não é sobra, é primícia. Ao que devemos separar antes de qualquer coisa. Deus não é Deus de sobra, de resto. Precisa se tirar. Porque, irmãos, parece que não, mas se a pessoa não tirar a primícia, parece que a pessoa fica com o coração meio ali duvidoso. E começa a pagar isso, pagar aquilo, não vai sobrar não, e não entrega. Né? Então a ordem de Deus é clara. Honra o Senhor com as primícias da sua renda. Os homens fiéis sempre separaram o melhor para Deus. A segunda desculpa é a justificativa matemática. Eu não devolvo o dízimo porque tem pessoas que não são dizimistas e prosperam. À medida que há crentes dizimistas e que continuam pobres. Olha aqui, não adianta ser apenas dizimista, é necessário exercer a motivação correta. É um grande engano pensar que as bênçãos de Deus estejam limitadas apenas às coisas materiais.
Às vezes você está dando dízimo, Deus está prosperando você espiritualmente. Deus está prosperando a sua família, Deus está cuidando dos seus filhos, Deus está protegendo a sua casa. Mas a pessoa está esperando só que eu estou dando dinheiro, o Senhor tem que me dar dinheiro também. Né? E a bênção do Senhor é completa. Nós falamos isso aqui, ela é espiritual, ela é material. E de repente o favor de Deus naquele período da sua prova, que mesmo assim você está sendo fiel no pouco, Deus está lhe honrando, Deus está protegendo a sua família, Deus está lhe guardando, está lhe dando saúde, está sustentando a porta aberta para você trabalhar, Deus está cuidando de você de alguma maneira. Né? Então a bênção do Senhor está lá. Então o correto é servir a Deus por quem Ele é e não pelo que Ele pode nos fazer em troca. Né? Se o coração está no dinheiro, precisamos ainda ser convertidos, porque a conversão, queridos, Martinho Lutero, o pai da Reforma Protestante, ele dizia que a conversão de uma pessoa, ela era de mente, de coração e de bolso. Olha que interessante. E você há de convir comigo que quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, a primeira coisa que Zaqueu mexeu foi aonde? No bolso. Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado, e eu dou a metade dos meus bens aos pobres. Olha aí, Jesus entrou na casa de Zaqueu, ele foi convertido pelo Senhor, e o resultado foi diretamente no bolso dele. Já começou a manifestar o bolso do cidadão. Né? Então, nada trouxemos para este mundo, nada levaremos. Eu tive um amigo que dizia o seguinte: Adriel, caixão não tem gaveta. A gente não leva nada daqui. Aí tem gente que está achando que caixão tem gaveta, viu, irmão? Vai ficar tudo aí, tá? O máximo que o dinheiro pode oferecer aqui a nós, na terra, é um enterro grandioso. Você pode fazer um enterrão grandioso, né? Mas não pode nem colocar nada dentro desse caixão. A riqueza sem salvação é a mais efetiva miséria. A terceira desculpa, caminhando para o fim, eu não consigo, ou eu não sinto que devo entregar o dízimo. Eu tenho que sentir no coração. Parece mulher gestante. Eu tenho que sentir. Né? Eu tenho que sentir no coração. Né? Queridos, pagar o dízimo não é uma questão de sentimento, mas de obediência. Nós crentes vivemos pela fé e fé na palavra de Deus. Não posso chegar em uma loja, comprar vários itens e quando chegar no caixa dizer a atendente que não tenho vontade de pagar a minha compra. Imagina, eu vou ali no Walmart, faço a minha compra, chego lá no caixa, ok, come here please, e eu chego no caixa, e aí eu digo a ela que eu não tenho vontade de pagar a minha conta. Sabe o que vai acontecer? Vou ser preso, né? Enganam-se aqueles que ignoram o dízimo, achando que Deus não bate a sua porta para cobrar. Deus cobra, e a prova disso foi Israel, que ficou 70 anos no cativo. Eles trabalharam 490 anos no período da história, não deixaram o ano sabático descansar, e depois o Senhor cobrou isso deles lá na frente. Você pega 490, divide por 7, dá 70 anos. Foi exatamente 70 anos de cativo. Deus cobrou de Israel o dízimo do ano sabático. Tá? Então a gente precisa ter cuidado, porque, irmãos, dever para Deus não é um bom negócio, não. Tá? A Bíblia diz que não devemos zombar de Deus. Aquilo que o homem semear, isso ceifará. A quarta desculpa é a justificativa da consciência. Eu não sou dizimista, mas dou a minha oferta. Né? Dízimo é dízimo, oferta é oferta. O que é oferta? Então você tira 10% da sua renda, obediência ao Senhor, mandamento. Oferta é desses 90%, você vai falar com Deus, vai pedir Espírito Santo, com quanto eu devo contribuir? Né? E aí você vai, voluntariamente, desses 90%, você vai escolher o valor que você vai colocar diante do altar. Tá? A quarta desculpa. A quinta desculpa é o argumento: a igreja não administra bem o dízimo. Eu vi alguém dizer assim: eu não dou o dízimo porque eu preciso ver. Vai eu comprar a tinta para pintar a parede da igreja, então eu dou. Vai comprar cadeira, então eu vou dizimar. Né? Veja bem, queridos, o papel do dizimista é até a salva. O dizimista vai até a salva. Da salva para lá é a administração. E se a administração não é uma administração que deve andar no viés ideal, Deus tratará, não tenha dúvida disso. Tá certo? O que não acontece conosco aqui.
né? Nosso pastor é transparente, os irmãos já conhecem muito bem, né? Pois bem, a sexta desculpa é a visão mesquinha. A igreja é rica, ela não precisa do meu dízimo. Primeiramente, o dízimo não é nosso, mas de Deus. Em segundo lugar, meu dever é entregá-lo com amor e dedicação, assim como Deus me ordenou e onde Deus me ordenou. Tá? Devemos sempre nos questionar se estamos a par das necessidades da igreja e se estamos planejando o avanço da obra do Senhor. Além do mais, o dízimo não é da igreja, é do Senhor. É Ele quem o recebe. O dízimo é santo, irmãos, e o dízimo é do Senhor. Quando a gente retém, a gente guarda isso para nós, a gente então está guardando o que não é nosso, o que aconteceu com Acã. O Acã, lembra o Acã que guardou a prata, guardou o ouro na tenda? Você sabe por que ele morreu? Você sabe por quê? Porque era do Senhor. Se você ler o texto certinho lá, você vai ver que era do Senhor aqueles elementos. E ele pegou e escondeu na tendinha dele. E por isso Israel não venceu Ai, perdeu a batalha, né? E depois, aí Josué foi chorar, Senhor, como é que nós perdemos um povinho tão pequenininho como aquele ali? O Senhor falou, tem maldição, tem gente que errou aí, né? Pegou o que era do Senhor e pôs na tenda. Irmãos, a prosperidade do Senhor é bênção sobre bênção, é bênção sem medida, é abundância, é fartura. Mais vale 90% com a bênção do Senhor do que 100% sob sua maldição, irmão. Entende? Então, uma vez a Salve ia passando, né? A esposa cutucou o marido, falou, vai contribuir não, homem? Ele falou assim, eu não tenho para dar. Ela falou, dá sem ter, para depois você ter para dar. Sabe? Ele falou, rapaz, eu não sei o que ele arrancou do bolso lá, acho que ele colocou alguma coisa na salva. A mulher deu um puxão de orelha nele, né? Então, as janelas abertas fala apenas de bênçãos materiais, mas de toda sorte de bênção. Essas janelas abertas da Bíblia, lá em Gênesis capítulo 7, versículo 11, os irmãos vão ver que, na ocasião do dilúvio, abriu as janelas dos céus e por 40 dias choveu sobre a terra. E foi uma bênção, foi uma chuva abundante, né? Você sabe que o dilúvio foi abundante, aquela chuva. Então, essas janelas que é aberta aqui, na ocasião de quando a pessoa entrega o dízimo, essas janelas que foram abertas, é chuva de bênção que vem sobre a vida do ofertante. Olha que coisa maravilhosa, né, irmãos? Pois bem, promessa de resgate, a conclusão vai dizer o seguinte, no decorrer desse estudo, lemos que Deus se preocupa com o seu povo. Claramente notamos que quando o Senhor exorta e chama o povo ao arrependimento, ainda que o povo estivesse em pecado e praticando uma adoração e sacrifícios, de qualquer forma, apresenta a chance de um novo relacionamento, enfatiza que se houverem mudanças na forma com que a nação adora e contribui, muitas bênçãos viriam sobre eles. Queridos, que Deus abençoe em Cristo Jesus. Receba com alegria, pastor Cláudio Pereira.